Hoje a nossa quarta reflexão e última reflexão da série de mensagens Dons Espirituais Encontrando o Seu Lugar na Equipe de Jesus. Eu fico muito feliz quando começo uma caminhada bíblica com você e fico muito feliz quando ela termina. Embora tenha aquele tom de nostalgia, que pena que acabou, mas é uma caminhada, uma carreira que foi concluída, que chegou até o final. Então, em primeiro lugar aqui, eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade e agradecer à igreja por me permitir servir a você com um dos meus dons, que é o dom de ensino e expor a palavra de Deus. Porque estamos falando sobre dons. E que bom é, e quão bom é quando nós encontramos um espaço para nós servirmos ao próximo com os nossos dons. Então, muito obrigado por me deixar servir com o meu dom. Dons espirituais, descobrindo o seu dom espiritual. E hoje falamos sobre dons de sinais. Talvez uma categoria a mais esperada. Nós dividimos a nossa série de mensagens em 4 pedaços. Fizemos uma introdução sobre dons espirituais. Falamos na introdução o que significa a série de mensagens, por que estamos fazendo isso, para que nós encontremos o nosso lugar na comunidade dos santos, mas além disso, que nós encontremos o que eu chamei do nosso desígnio divino. Por que Deus me fez assim? Por que Deus me salvou e ainda me mantém aqui neste mundo? Por que Ele me fez desse jeito? Por que me deu os dons que me deu? E aqui a ideia é fazer com que você se descubra, que você entenda a importância disso e você até descubra em Deus dons que você nem sabia que tinha, ou dons que você sempre soube que teve e não usava, ou dons que você já usou, mas por algum motivo você parou de usar para poder trazer você de volta para o seu lugar no time. Então, hoje, sobre dons espirituais, dons de sinais. Após a introdução, nós falamos na segunda reflexão sobre a categoria de dons de serviço. 7 dons de serviço. O que nós apresentamos lendo 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. E na terceira semana, a segunda categoria, dons de fala, com 8 dons de fala, que o apóstolo Paulo principalmente nos apresenta. E hoje, terminando, nós temos 4 dons de sinais, que são eles: dom de milagre, fazer milagres, realizar milagres; dom de cura, curar enfermos; dom de profecia, de anunciar coisas sobre o futuro; e dom de línguas, que é o dom de se conectar com Deus e você falar a língua dos anjos, a língua dos céus em oração privada, ou até mesmo um dom de você falar outros idiomas sem nunca ter estudado, lendo Atos 2, o Pentecoste. Dons de sinais, também chamados de maravilhas, milagres e poderes. Agora, qual é o principal motivo de Deus nos dar, além de dons de fala e serviço, dom de sinais? Qual o motivo de Deus se manifestar, como por exemplo, dons de curas, milagres, o que chamamos de coisas sobrenaturais? A intenção primeira, desde Jesus, ao curar as pessoas, a intenção primeira é sempre fazer com essas manifestações e dons, anunciar o reino de Cristo e o senhorio de Cristo. Se temos o que chamamos de leis naturais, reino natural e mundo natural, os sinais anunciam que há um reino sobrenatural, que há um Senhor sobrenatural. Anunciam que é um reino poderoso, capaz de ignorar as leis da física e as leis naturais e fazer coisas que matematicamente, cientificamente, não podem ser explicadas. Isso é sobrenatural. Sobrenatural são coisas que, pelas leis naturais, não podem ser explicadas. Sobrenatural. Porque a intenção sempre é anunciar que nós temos 2 reinos em um. Nesse exato momento agora, enquanto nós sentamos aqui, ouvimos a palavra de Deus e oramos e cantamos, não temos apenas aqui a manifestação de um reino natural e físico. Nós temos nesse momento exato a manifestação de um reino espiritual e invisível. Há 2 reinos. E nós vivemos em um século, em um mundo cada vez mais intensificando, onde o ser humano está cada vez mais naturalista. Não estou falando sobre dieta, vegano. Naturalista cremos apenas naquilo que a ciência pode comprovar, que a matemática pode explicar, aquilo que o microscópio pode enxergar. É tão pequeno, é um pequeno verme bactéria, mas eu posso ver, então eu acredito. Nós vivemos uma geração cada vez mais, abro parênteses,
também, porque eu falarei isso hoje, também por causa de abusos e escândalos. As manifestações sobrenaturais, como milagre, cura e outros, as pessoas estão se fazendo descrentes nos dias de hoje. Os sinais e as maravilhas é a forma do Espírito de Deus, do próprio Deus, nos dar essa intenção de que, olha, não existe apenas um plano natural, existe um plano sobrenatural. O reino do Messias, do Senhor, ele existe e virá um dia com poder e glória, sobrenatural. É isso que a Bíblia explica e é por isso que existem esses dons sobrenaturais. Agora, hoje, eu quero caminhar com você sobre 2 entendimentos específicos e básicos para nós falarmos sobre sinais e dons sobrenaturais. 2 coisas. A primeira delas, fé. Nós temos que olhar a Bíblia e crer em dons espirituais, de sinais e coisas sobrenaturais. Primeira coisa, fé. E a segunda coisa, discernimento. Nós não podemos falar sobre milagres, curas, profecias e línguas, deixando de lado o discernimento. Fé e discernimento. Porque se existe um reino invisível sobrenatural, aonde Deus opera, também há uma falsificação de sinais e maravilhas pelo inferno para enganar a muitos. Então não basta apenas crer que curas existem. Não basta apenas fé para crer que coisas sobrenaturais inexplicáveis acontecem. Temos que lançar luz com discernimento para discernir que espírito é esse. Quem fez esse milagre? Quem está se manifestando aqui? É minha base, eu vou ler 1 João 4, versículo 1, onde ele vai dizer assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. 1 João 4, versículo 1. João diz, olha, em primeiro lugar, creiam, mas não creem em qualquer espírito. Examinem sempre os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Bom, esse milagre, esse sinal, esta cura, essa manifestação é sobrenatural, mas quem está operando? Discernimento, para não sermos enganados. Diga comigo assim, fé, diga comigo, fé e discernimento. Tem pessoas que estão no ramo da descrença, da incredulidade, não creem nessas coisas. Mas tem pessoas que estão no ramo de eu creio, mas não buscam a Deus discernimento e estão sendo enganadas com sinais falsificados do diabo. Então, hoje, dons de sinais, 4 dons. Mas antes disso, eu preciso entrar com você em uma discussão que hoje engloba uma gama de cristãos, denominações inteiras que se posicionam em relação a dons de sinais. Isso é uma forma de também você entender como nós aqui cremos sobre dons de sinais, milagres, curas, profecia e línguas. O telão vai te ajudar. Nós temos hoje 2 caminhadas teológicas chamadas de cessacionismo e continuacionismo. O que é isso? São formas... Telão, por favor. Cessacionismo e continuacionismo. São visões teológicas interpretativas sobre dons de sinais e maravilhas. O que significa isso? Os cessacionistas, eles vão interpretar dom de sinais como milagre e cura da seguinte maneira, eu vou ler para você aqui no meu esboço. Os dons de sinais sobrenaturais, dizem os cessacionistas, incluindo revelações extra-bíblicas, que existiram no século I, em Atos, por exemplo, era para confirmar e aprovar a autoridade e mensagem dos apóstolos, mas não são mais necessárias hoje, porque nós já temos o cânon fechado, a Bíblia fechada. Então, os cessacionistas vão dizer assim, os milagres, curas e eventos sobrenaturais aconteceram na época dos apóstolos, porque foi necessário para confirmar o ministério deles. Mas depois que a Bíblia foi fechada, esses sinais não são mais necessários. Eles cessaram, são cessacionistas. Hoje tem denominações inteiras que creem assim. Agora, do outro lado oposto, há o que chamamos de continuacionismo, que o nome já sugere, que entende que esses sinais continuam ainda hoje. Eu vou ler para você. Os dons de sinais sobrenaturais continuam a operar na terra até a segunda vinda de Jesus Cristo e estabelecimento do seu reino na terra. Então, os continuacionistas creem
que os sinais de cura, milagres, profecias, dom de línguas vão continuar até que Cristo venha com o seu reino de forma completa, plena e eterna. E desse tempo, então, os sinais não mais serão necessários. Aonde está essa discussão? O telão tem em 1 Coríntios 13, versículo 8 e 12, que é o texto que os sensacionistas podem se basear para definirem que os sinais e maravilhas hoje não mais devem ser ouvidos, entendidos e nem aceitos. 1 Coríntios 13, lembrando que 1 Coríntios 13 não fala sobre casamento, mas fala sobre dons. Paulo vai dizer assim, o amor nunca perece. Então já paro aqui. Paulo fala sobre os dons, aqui é sobre dons. O amor nunca perece, o amor nunca vai acabar. Ele continua, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, agora ele fala sobre maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Esse é o texto básico bíblico para de nações inteiras e muitos cristãos se basearam da seguinte forma: olha, as manifestações, dons e sinais, como Paulo diz, os apóstolos disseram que elas desapareceriam. Então hoje elas não são mais válidas. A alegação desse pensamento está no versículo 10. Quando, porém, vier o que é imperfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, os sensacionistas vão dizer que, a partir do momento em que a Bíblia foi reunida, que o cânon foi fechado, a Bíblia de Deus é a palavra de Deus perfeita, então perfeito veio até nós, então nós não mais precisamos crer e não devemos mais entender ou crer ou receber dons de cura, milagres e profecia ou línguas que Paulo diz que desapareceriam quando o que é perfeito viesse. À luz de toda a Bíblia, nós discordamos completamente. Porque se eu ficar preso a esse entendimento, excluir toda a Bíblia e toda a história do que Deus já fez na história, dos apóstolos para cá, eu teria que pegar alguns textos bíblicos, fazer um origami e brincar com eles. Quer ver um exemplo? Quem hoje aqui diria assim, pastor, eu ou a minha família ou alguém que eu conheço, nós já experimentamos já o sobrenatural como cura ou milagre na nossa história? Levante a mão. Então, se eu for crer em uma linguagem que depois que a Bíblia for reunida, isso não mais existe, teríamos que chamar você, por exemplo, de mentiroso. O que nós cremos, biblicamente, é que o texto do apóstolo Paulo, que vai dizer que esses dons vão cessar quando vier o que é perfeito, aqui Paulo não fala que essa perfeição que vai vir, embora a palavra de Deus seja perfeita, e vale aqui fazer um adeno, abrir um parênteses, a única coisa verdadeira no mundo que nós conhecemos é a palavra de Deus. Todo o restante é falso e mente. Fecha parênteses. Quando Paulo fala, quando porém vier o que é perfeito, Paulo não está falando sobre a Bíblia reunida. Paulo está falando sobre o reino de Cristo vindouro. O que nos faz entender, principalmente, quando ele vai dizer no versículo 11. Quando eu era menino... versículo 12. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. De quem ele está falando? Do reino de Cristo vindouro. Que quando Cristo vier em glória, nós o veremos face a face. Então, em suma, o que Paulo está dizendo no texto, teologicamente falando, que nós cremos, é que Paulo vai dizer que, amados, quando Cristo voltar, o amor, ele não vai desaparecer. O amor é o único dom que permanece quando Cristo volta para buscar a sua igreja. Mas Paulo diz, quando Cristo voltar, os demais dons não mais serão necessários. Para que dom de cura? Ser enxugará do rosto toda lágrima e haverá perfeição física em todos os corpos. Não precisaremos mais de milagres. Não precisaremos mais de discernimento para discernir os espíritos, porque estaremos em glória com Deus, no Espírito de Deus para sempre.
Não precisaremos mais de sabedoria, de conhecimento, não precisaremos mais de hospitalidade. Nenhum dom mais será necessário quando Cristo voltar sobre as nuvens do céu e reunir o seu povo em glória, é o que Paulo diz. Mas o amor durará para sempre. Seremos amados por Deus, amaremos uns aos outros. O amor é o único dom que permanece para sempre. Essa é a lógica teológica de 1 Coríntios 13. Então o que nós cremos, pastor, nessa igreja? Que ainda hoje, até que Cristo volte, os dons de sinais são entregues a quem o Espírito Santo quer que entregue, e eles estão aí. Deus pode dar a alguém o dom de fazer milagres, o dom de cura, de profetizar e o dom de falar em línguas, é o que nós cremos. Então vamos a esses dons e ao uso bíblico de tais dons, e são 4. Primeiro, dom de milagres, 1 Coríntios 12, versículo 9. O que é isso? A capacidade de invocar a Deus para fazer atos sobrenaturais que revelam o seu poder por meio da ação divina do Espírito Santo. Pessoas com o dom de milagres veem Deus se manifestar de maneiras extraordinárias, desde pequenos eventos diários até grandes exibições públicas. Lembrando que milagre não consiste apenas em abrir mar e andar sobre as águas. Há milagres que são feitos de forma tão simples e singela no seu dia. Nesses momentos, há uma superação das leis naturais que governam o universo. E Deus aparece para revelar o seu governo soberano como Criador sobre a criação. Então, milagre se resume a sua concepção em atos sobrenaturais que ignoram as leis naturais. Coisas que são inexplicáveis, sejam elas singelas e pequenas, até coisas absurdas ao entendimento humano. Eu sempre trago para você a manifestação desse dom em Jesus. Jesus manifestou o dom de milagres? Ora, claro que sim. Andou sobre as águas. Mandou mortos, como Lázaro, saírem do túmulo. Multiplicou pães e peixes de forma absurda. Jesus curou tantas pessoas e fez tantas pessoas. Você, quando olha os evangelhos, e eu fiz o meu dever de casa, os 4 evangelhos reúnem 40 milagres de Jesus. O maior deles é o Evangelho de Marcos. Em Marcos, 1/3 do Evangelho de Marcos é sobre milagres de Jesus. Acalmou tempestades, andou sobre o mar, curou pessoas, expulsou demônios. Jesus fez muitos milagres. Vou te dar algumas noções de milagres que nem mesmo estão relatados. Eu vou ler João 20, versículo 30. João termina o seu evangelho dizendo assim: Jesus fez muitos outros sinais na presença dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. João vai dizer, João 20, 30, nós vimos como discípulos, ele fez muito mais coisas do que andar sobre as águas e multiplicar pães e peixes, só que nós não escrevemos nesse livro. João termina o seu evangelho, João 21, versículo 25, dizendo assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Olha o que João diz: se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, 25. João vai dizer, olha gente, Jesus fez tantas coisas em 3 anos, que se nós fôssemos escrever, não haveria biblioteca suficiente. Não haveria papel suficiente, manuscrito suficiente de tantos milagres que Jesus fez. Jesus operou muitos milagres. A pergunta é, será que eu tenho esse dom, pastor, de fazer milagres? De ver Deus se manifestar na minha vida de forma poderosa e milagrosa? Porque, irmãos, milagre, dom de milagre, não se consiste apenas em você anunciar um milagre grande ele acontecer, mas nas pequenas coisas. Você presenciar milagres na sua vida, como muitos aqui já levantaram as suas mãos. Perguntas para você. Primeira coisa, a mais importante aqui, você realmente acredita que Deus pode fazer o impossível? Vou sair de uma pergunta retórica, vou pedir que você participe. Você é alguém que acredita que Deus pode realmente fazer coisas impossíveis? Levante a mão comigo nesta noite. Porque a premissa é você crer que isso pode acontecer. Os descrentes, os incrédulos que não creem, jamais experimentarão por si só. Pode ser que Deus os envergonhe, pode ser que Deus os escandalize com milagres para então trazê-los à luz da salvação. Muitos ateus foram para Cristo por conta de coisas sobrenaturais. Segunda pergunta, sonhos, visões, visitas angelicais,
libertação demoníaca e outras maravilhas sobrenaturais fazem parte do seu testemunho? Não precisa levantar a mão. Alguém que diga assim: pastor, libertação demoníaca faz parte do meu testemunho. Deus me libertou, ou alguém da minha família, de possessão maligna. Olha, Deus já me deu sonhos, visões espirituais. Deus já fez manifestações em minha vida, assim, inacreditáveis, que ao contar, nenhum conhecimento humano aceitaria. Terceiro, você já viu Deus fazer coisas extraordinárias em seus momentos de oração e adoração? Isso é um dom. Você está na igreja ou em casa, adorando, cantando uma canção, ajoelhado, orando. Enquanto você faz isso, alguma coisa extraordinária e milagrosa acontece. Em você, ao seu redor ou com alguém próximo de você. Isso é um dom. Deus ainda hoje pode, por meio da adoração, da oração, da palavra, fazer milagres. Nós precisamos continuar crendo que Deus não mudou, que Ele ainda faz milagres. Mas para todo dom, eu sempre tenho um aviso, um testemunho de Jesus e um aviso. O aviso está em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 2, verso 9. Paulo vai dizer assim: a vinda desse perverso, falando sobre manifestação demoníaca de Satanás, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Para você que crê em milagre, para você que busca milagre, atenção, exclamação. Paulo diz que Satanás usa pessoas com poder e com sinais e maravilhas com o fim de enganar as pessoas. Por isso João 4:1 vai dizer: aceite os sinais e as maravilhas, mas a todos eles você tenha o discernimento e coloque em xeque. Aviso para você nem todo milagre é de Deus. Nem toda manifestação sobrenatural é de Deus. Qual é o foco principal do diabo em relação à humanidade? Fazer com que as pessoas não adorem a Jesus e não tenham Jesus como o Senhor da sua vida e façam outra coisa a não ser Jesus o seu Senhor. Então o diabo vai fazer da seguinte maneira, é o mais comum que acontece. O diabo quer que Jesus não seja adorado por alguém, para então ser salvo. O que ele faz? Ele traz algum tipo de possessão, algum tipo de intervenção maligna nessa pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Para que então, com essa possessão, esse bloqueio maligno, que pode ser uma depressão, um pensamento suicida, uma emoção, uma enfermidade, para que então essa pessoa, indo a curandeiro X, a pai de santo X, a fulano X, ou a falsos profetas e falsos mestres, e então tendo lá nesse lugar, nessa pessoa, isso retirado dela, que foi o próprio diabo que colocou, então ela faça desse lugar e dessa pessoa um Deus, um ídolo para ela. Eu amo os católicos, sempre disse isso aqui. Mas é o que geralmente acontece. Atribuem sinais e maravilhas a uma imagem de gesso e de pau. Aonde o profeta vai dizer que essas imagens não se mexem, não se movem e nada podem fazer. Então o diabo faz com que as pessoas tenham algum tipo de enfermidade, doença e se angustiem precisando de um milagre. E o diabo as engana, achando que foi aquela estátua, que foi aquele homem, que foi aquele monte, que foi naquele culto, que foi naquele lugar que isso aconteceu. Então nós passamos agora a adorar aquela coisa, aquela imagem, aquele homem, aquele lugar. É isso que o diabo quer. Tirar Jesus do centro da nossa devoção e adoração. Então Paulo explica, muito cuidado com isso. Segundo dom, o dom de cura. Eu vou correr para o nosso horário. 1 Coríntios 12, versículo 9. Lembrando que cura é uma coisa, milagre é outra. Milagre engloba todas as ações sobrenaturais, como fazer o mar se abrir, andar sobre as águas. Cura especificamente é enfermidade. A capacidade de invocar a Deus para curar os enfermos através de meios sobrenaturais, lembrando que com o propósito de revelar a Deus e o seu reino, onde todas as doenças serão curadas para sempre. Eu fiz questão de acrescentar aqui 2 informações para você. A primeira delas, Epafrodito, referência. Timóteo, referência. Trófimo, referência. E Paulo, referência. Cada um deles tinha uma doença que não foi curada.
apesar de amarem profundamente a Deus e andarem fielmente com Jesus. Então, primeira observação aqui. Pode alguém ser fiel e temente a Deus e ainda assim não ser curado? Isso não exclui a possibilidade de dons de cura e manifestações sobrenaturais de enfermidades serem curadas. Isso é importante dizer. Meu segundo acrescento aqui, próximo ponto. Todo cristão será totalmente, completamente e eternamente curado para sempre na segunda vinda de Jesus Cristo e na ressurreição dos mortos. Algumas pessoas, principalmente nesses dons, vão fazer bloqueios, ou pelo abuso do dom, ou por ele não ter acontecido. Pastor, como posso eu crer em dom de cura, se eu roguei a Deus por anos e minha mãe não foi curada e morreu de câncer? Como eu posso, pastor, crer em dom de cura, se eu fiz o que fiz e fui fiel a Deus, obediente a Deus, e Deus não manifestou a sua glória sobrenatural curando alguém que o amava ou a mim mesmo? Ora, Paulo não foi curado. O que nos diz é que nem todos serão curados nesse plano, mas a realidade é que, de alguma forma, todos os salvos em Jesus serão curados. Pastor, o meu pai não foi curado, morreu de câncer. Se ele é um salvo, eleito em Jesus, ele tem uma promessa. E ele vai ser curado. Porque quando Cristo voltar, então reunir corpos, novo corpo glorificado e suas almas, estaremos em um novo corpo glorificado completamente perfeito. Não haverá mais, na glória de Deus, necessidade de tomar vacina. Não haverá mais Covid, não haverá mais câncer, nem deficiência física, é o que nós cremos. Então o que deve nos consolar é que assim se eu estou em Deus e sou obediente a Deus, como Paulo foi, Epafrodito foi e outros forem, todos nós seremos curados. A questão é quando. Pode ser em uma oração imediata, pode ser uma sessão de orações e campanhas de orações, intercessões ao longo dos anos, e pode ser somente quando Cristo voltar e reunir vivos e mortos. Mas a verdade é que todos nós seremos curados. Por que eu digo isso? Porque isso deveria ser uma forma de nós aprendermos a viver esses momentos onde parece que Deus não está curando quem nós amamos. Jesus manifestou esse ministério, esse dom de cura, é claro. Se nós reunirmos todos os 4 evangelhos, pesquisas, meus estudos revelam que 27 pessoas foram curadas de enfermidade e 10 grupos inteiros foram curados ou libertos de enfermidade. Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, tem 28 capítulos. 12 desses 28 capítulos falam sobre cura de enfermidade. Seja uma enfermidade física ou seja uma possessão maligna que causava aquela enfermidade. Jesus curou, Lucas relatou. E vale aqui ressaltar que Lucas, que escreve Evangelho de Lucas e Atos, ele é um médico. Lucas é um exemplo de que, sim, na fé cristã nós podemos andar de mãos dadas. Ciência, medicina e fé e sobrenatural. Natural e sobrenatural. Lucas é um médico que está medicando, usando de medicamentos, mas crendo e escrevendo em Atos dos Apóstolos 12 capítulos sobre cura, sobrenaturais. Eu fico impressionado como é que pessoas, ainda hoje cristãos, são contra a ciência, contra a vacina. Claro, tenha as suas pesquisas e duvide quem você quiser, você é livre para isso. Mas não diga que a fé exclui a ciência. Não, eu creio que Deus vai me curar, eu não vou tomar nenhum remédio. Tem pessoas que falam assim, vou fazer campanha de oração. Eu vou orar, Senhor, não vou tomar remédio até que o Senhor me cure. Enquanto o Senhor não me curar, olha, eu não vou tomar remédio, porque o Senhor vai ter que me curar. Sabe o que acontece? O que boa parte das vezes acontece? A pessoa morre. Porque o próprio Jesus disse ao diabo ali, no cume do monte, do cenáculo, quando disse, se tu realmente é o Filho de Deus e é quem diz ser, se lança daqui e os anjos vão te aparar. O que Jesus diz é, não tentarás o teu Deus. Ciência e fé andam juntos. Se medique, tome remédio. Lucas é um exemplo de que escreve sobre cura divina e também medica. Jesus é alguém que manifesta
o dom de cura. Nós temos uma promessa de cura. Olha Isaías 53, versículo 5. Isaías fala assim sobre a cruz de Cristo e o sacrifício. Ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. A paz aqui, a palavra no original é shalom. E todos os benefícios do shalom de Deus. Não é só paz de guerra como na Ucrânia. E não é só paz de um sentimento de paz como quem está numa rede no campo. É todo o shalom de Deus que Deus conquistou na cruz por nós. Mas aí termina. E pelas suas feridas nós fomos sarados ou curados. O que eu diria que a cruz de Cristo não só perdoa os nossos pecados, mas cura todas as nossas enfermidades e feridas. A questão é quando? A cruz de Cristo, o sacrifício, pode se manifestar em nós, aqui nesta terra, e sermos curados de enfermidade. Alguém hoje aqui pode dizer, pastor, já fui curado de alguma enfermidade. Mas pode ser que o quando de Deus não seja aqui agora, ou esse mês, ou amanhã, ou enquanto estamos com os olhos abertos. Mas a garantia que temos da cruz é que o nosso pecado será perdoado e toda a nossa enfermidade, todo o nosso corpo será regenerado. É promessa da cruz para nós. Perguntas. Dom de cura. Você tem esse dom? Número 1. Você é alguém que gosta de impor as mãos sobre os enfermos e orar pela cura deles pela fé? Não levante a mão. Mas talvez seja você, pastor. Eu, quando sei que alguém está enfermo, é algo natural. Eu tenho um impulso de Deus em mim que assim, eu posso orar por você? E oro com fé que Deus pode curar. Isso é um dom. A fé de crer que Deus ainda pode curar. E Deus poderá usar o seu coração, o seu desejo, impulsionar você para que você imponha a mão sobre alguém e alguém de fato seja curado. Não para a sua glória, mas para manifestar e evidencializar um reino de Deus sobrenatural. Segunda pergunta. Você é alguém que tem profunda compaixão por aqueles que estão doentes? Mesmo não impondo as mãos, não está presente, mas sabe que alguém está doente, você é alguém que vai, Senhor, cura. Senhor, lá onde tiver aquela pessoa, no hospital, em casa, Deus, cura, Senhor, faz maravilhas. Isso é um dom que há em você, porque nem todos se importam desta maneira. Terceiro, você tem interesse em oração, em buscar oração, solução, seja ciência ou bíblica, pela fé, para que os outros sejam curados. Quarto, você é alguém que já foi curado. Ou já viu alguém ser curado sobrenaturalmente? Isso já aconteceu na sua própria vida. Isso é um dom que se manifestou em você, através de você, e quer continuar por meio de você. Dom de cura. Aviso para esse dom. Caso você tenha, caso você busque, ou caso você conheça alguém que tem. Avisos. 2 avisos. Número 1. Pessoas desesperadas estão sempre abertas a falsificações demoníacas. Um perigo de crer em cura é que as pessoas podem alcançar um patamar de desespero. Não sei mais o que fazer. Estou sofrendo, o médico me desenganou. Fui naquele culto, não fui curado. Fiz aquela oração, não fui curado. Não sei mais o que fazer. Estou desesperado. Alguém desesperado é alguém que está aberto à falsificação demoníaca. Então, por isso, investigue sinais e maravilhas e pessoas. São pessoas que são desesperadas que o diabo vai atacar, o diabo vai manipular, o diabo vai conduzir para falsos sinais, falsos deuses e idolatria. Então, se sua alma está, quem sabe hoje, ou porventura vier um dia estar desesperada por si mesmo ou por alguém, cuidado para não aceitar qualquer promessa, qualquer curandeiro e qualquer palavra de cura. Segundo o aviso para você, a nossa fé em Deus deveria nos ajudar a nós sofrermos as enfermidades de maneira diferente. Quem tem fé em Deus não deveria se desesperar diante das enfermidades. Claro, somos humanos, temos alma e coração. Quando o ente querido morre, nós sofremos, há luto, com a perda, há choro, há saudade. Isso é inevitável. Mas a fé em Deus deveria nos levar a um estado de entendimento que se alguém ainda está enfermo,
está moribundo, está a ponto de morrer, o médico desenganou, uma fé de saber, olha, Deus, eu sei que o Senhor pode salvar até o último instante, pode curar até o último instante, mas Deus, eu não me desespero, porque eu sei que assim mesmo, se o Senhor não curar, ela fechar os olhos e partir, se ela está em Cristo, eu sei que lá no final, quando o seu reino se estabelecer, esta pessoa será curada. Ela estará de pé, junto comigo, face a face, diante daquilo que é perfeito. A fé em Deus deveria nos levar a nós sofrermos de forma diferente. Sofrermos, mas com fé, que tudo isso vai passar e do outro lado nós estaremos saudáveis. Terceiro dom, profecias ou dom de profetas. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. O que significa isso? Como um entregador de correspondência que não escreve ou não edita a correspondência, mas a coleta e entrega. O chamado profético combinava, naquela época dos profetas, dois ministérios. Primeiro, os profetas receberam revelação específica diretamente de Deus. E segundo, eles falaram a palavra revelada com dons proféticos e identificam com dom profético as pessoas... Não, perdão, eu perdi aqui. Exatamente. E segundo, eles falaram a palavra revelada às pessoas com expectativa de uma resposta obediente a Deus. As pessoas com dons proféticos identificam com mais facilmente concessões, pecados e erros. E desejam mudanças e ações imediatas da pessoa para Cristo. Essas pessoas tendem a ser ousadas, sensíveis ao pecado e colocam um valor muito alto no comportamento bíblico e em dizer a verdade, não importa o custo. Esse é o panorama de alguém que tem esse dom de profeta, essa manifestação em Deus para esse dom. A Bíblia, 25% da palavra de Deus escrita é profética. 25% dos escritos sagrados são sobre atos futuros, ainda na época desconhecidos, desde os profetas até o próprio Jesus. A Bíblia reúne em si categorias de profetas maiores e menores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, e menores, como Oséias, Jonas, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, uma categoria inteira de grandes e menores profetas, para nos dizer que a profecia e o dom profético é real perante a Bíblia. Jesus manifestou esse dom? A resposta também é sim. Quando lemos Deuteronômio, há lá uma expectativa de que virá no tempo alguém que será um profeta superior a Moisés. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos 3, 22 e 7, 37, lá revela que Jesus foi reconhecido como esse profeta esperado maior do que Moisés. Agora, sobre ministério profético, eu quero dizer algumas coisas para te ajudar com as confusões que nós temos hoje. Mais uma vez, vale dizer aqui, muitos cristãos, igrejas inteiras, estão de alguma forma bloqueadas a dons de sinais. Por quê? Por causa do abuso dos dons. Quem hoje não faz vista grossa, não levanta a sobrancelha quando ouve falar sobre o profeta, porque a profecia, a gente levanta a sobrancelha e fala assim, não quero nem ouvir esse negócio. Porque há tanta profetada, há tanto falso profeta, há tanta enganação que nós damos um passo atrás. Eu não creio nisso. Eu vou crer no que está aqui, simplesmente, e ficamos bloqueados. Então, ministério profético, 3 observações. Primeira coisa, no Antigo Testamento, os profetas, eles foram usados por Deus, pessoas singulares, específicas que Deus usou, para nos dar a palavra de Deus, o que foi reunido neste livro. Esse é um sinal profético que não existe mais. Essa manifestação profética de dar à humanidade a palavra de Deus, algo novo, que possa ser reunido neste livro, não existe mais.
Ou seja, se aparecer alguém hoje dizendo assim, eu tenho o dom de profecia, Deus apareceu para mim na caverna, apareceu para mim no monte, no quarto, Deus me deu um novo escrito, uma nova palavra, um novo livro, para que vocês creiam, além da Bíblia, rejeite, isso não mais existe. Por que eu digo isso? Porque tem uma denominação ou denominações inteiras que creem em livros de uma mulher que em uma caverna recebeu de Deus uma literatura e seguem essa doutrina. Não vou dizer o nome da igreja ou da seita, como quem queira interpretar. Mas que seguem isso. Esse é um ato profético que não existe mais. Segunda manifestação profética. É a habilidade de você usar a palavra de Deus, que é atemporal, para a história e eventos temporais. Uma forma de manifestar um dom profético é a habilidade de usar a palavra de Deus para momentos que estamos vivendo, de forma profética. Por exemplo, estamos hoje vivendo a crise da Ucrânia, crise não, guerra. E quando alguém se levanta com a palavra de Deus escrita, que é atemporal, para abençoar pessoas, para anunciar o Evangelho, trazer encorajamento e profetizar a palavra de Deus para aquele momento, é uma forma de você usar a forma de um dom profético. A palavra de Deus atemporal para um tempo histórico e temporal. Agora sim, a terceira manifestação, a primeira não mais existe, a terceira que também existe é ainda hoje. Deus pode usar alguém para anunciar coisas futuras. Nós temos que crer que ainda hoje Deus pode usar alguém para nos dizer, para anunciar coisas que ainda não aconteceram. Coisas que nem mesmo a Bíblia relatou. De forma pessoal, olha, posso orar com você, posso falar com você. Deus tem me dado esse dom e Deus me mostrou algo para a sua vida. Deus quer que eu fale alguma coisa com você. Sobre o seu futuro. Principalmente, sobre uma correção a ser feita. Porque uma manifestação, um comportamento, um caráter de um profeta é não aceitar a concessão do pecado com as pessoas. O profeta quer que as pessoas corram logo para Deus e se consertem. Então ainda hoje temos que crer que Deus pode usar alguém com palavra de revelação do futuro. Mas pastor, quando as pessoas anunciaram um futuro, que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar, isso não aconteceu. Isso não quer dizer que isso não pode acontecer de verdade. Então, será que eu tenho esse dom? Número 1, você está profundamente sobrecarregado, incomodado por mentiras, apostasias, falsos ensinos e injustiça. Você é alguém que se incomoda quando alguém está em pecado, alguém que sai a palavra de Deus e não busca correção, que não se rende a Cristo, se arrependendo do seu pecado, alguém que constantemente é rebelde contra Deus, sabendo a verdade, isso te incomoda. Esse é o incômodo que as pessoas têm no dom profético. Segundo, você é o tipo de pessoa que vai dizer o que precisa ser dito, não importa o que e nem a quem, claro, com amor e com empatia. Você não escamoteia, você não maqueia, você não faz modificações, você não edita. Simplesmente diz o que tem que ser dito pela palavra de Deus. Esse é o comportamento de alguém que tem um dom profético. Terceiro, você é alguém que fica chateado, incomodado, quando as pessoas não obedecem simples e imediatamente à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus é algo que te incomoda. Esse é um tipo de caráter e manifestação de alguém que tem o dom de profeta. Agora, para todo dom, nós temos um aviso. E o aviso aqui vou separar em 3. Que é investigue, que é discirna pessoas que se dizem ter o dom profético e profetizam. Como você pode fazer isso? Então vamos lá, 3 coisas. Terão vai te ajudar. Jesus, Paulo e João advertiram os falsos profetas. Primeira coisa que tem que fazer é averigue e investigue um mensageiro. Você tem que olhar, esta pessoa que profetiza, que anuncia, que diz tais coisas, quem ele é? Ele ama a Deus, ele serve a Deus, é temente a Deus, é alguém que tem um caráter, manifestando o caráter de Cristo. Investigue um mensageiro. Primeira coisa. Segunda coisa, investigue a mensagem do mensageiro. De 2 maneiras. A mensagem que ele entrega, como dizem, ou diz ou profetiza, está de mãos dadas com a palavra de Deus. Se o que ele fala é uma edição da Bíblia, duvide.
Então investiga a mensagem, investigando o que ele fala. E segundo, a mensagem dele também, se o que ele diz geralmente acontece. Porque se um camarada não tem um caráter de Cristo manifesto em si, a mensagem que ele diz choca princípios bíblicos, e o que ele fala geralmente não acontece, falso profeta. Terceiro, investigue o mensageiro, a mensagem, e investigue o motivo. Qual é o motivo dele manifestar esse dom? Qual o motivo de falar isso? Qual o motivo de entregar isso? Motivo. Se o motivo qual faz, em suma, no final da corda, resume-se em fama, reconhecimento e dinheiro, falso profeta. Se tem uma coisa que não, biblicamente, não condiz com um profeta de Deus, segundo a cultura e segundo o mundo, ser alguém amado, reconhecido, elogiado e remunerado. Porque a profecia pela palavra de Deus é contrária à cultura do mundo. O que acontece muito hoje, como um profeta pode ficar hoje a ter reconhecimento segundo a cultura? O que as pessoas mais querem, meus irmãos, é que alguém se levante e diga que Deus mandou dizer de uma forma editada. O que mais as pessoas querem ouvir é do tipo, gente, eu estou lendo e falando para vocês, a palavra é vontade de Deus. Olha, Deus não pensa mais assim. Deus mudou, eu sou profeta. Desde o Antigo Testamento pensava assim sobre aborto, sobre pecado, santidade, mas Deus não pensa assim. Sabe quem é isso? Essas são pessoas que editam. O profeta não edita, porque não foi ele que escreveu, ele só diz, só lê a carta. O que é muito comum hoje são profetas, nossa geração, que se levantam para dizer, sendo boca de Deus, editando o escrito bíblico para a cultura aceitar. Por exemplo, o aborto. Hoje nós temos pastores e profetas que levantam, gente, o mundo mudou. Não foi bem isso que Deus quis dizer. Aqui é um tempo do Antigo Testamento, pessoas retrógradas, pessoas antigas, com pouco esclarecimento, sem pouca ciência. Estamos hoje na ciência, tecnologia. Olha, gente, temos que voltar a interpretar de forma correta a Bíblia para os nossos tempos. Falso profeta. Falso profeta. O falso profeta diz que fala da boca de Deus aquilo que a cultura quer ouvir. Como eu brinquei pela manhã, ele vai ocupar o sofá da Fátima Bernardes na segunda-feira pela manhã. Não quer dizer que um pastor que prega a verdade não possa ir lá. Mas se a cultura abraça, se a cultura elogia, falso profeta. Porque o motivo no final é reconhecimento, fama e dinheiro da cultura. Leio 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21. Paulo diz, número 1, não apague o espírito e não despreze as profecias. Paulo diz, não apague o espírito e não despreze as profecias. Mas continua, mas teste tudo e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não rejeite a profecia. O que acontece hoje é, com muitos abusos de falsos profetas e muitas mentiras, nós damos um passo para trás. Não é de profecia, não é comigo, isso é balela, isso é mentira, isso é coisa demoníaca, isso aí não é para hoje. Paulo diz, não despreze as profecias, mas teste o mensageiro, a mensagem e o seu motivo. Último, línguas. 1 Coríntios 12, 10, 12, 28 e 30, e muitos outros textos. Dom de línguas. A palavra línguas é melhor traduzida como idioma do grego. Então, falar em línguas é uma habilidade sobrenatural. Número 1, de orar no espírito, na língua do céu, ou falar com outros em sua língua terrena nativa, que é desconhecida para o falante, ou quem fala. Esse dom também pode incluir a habilidade geral de traduzir habilmente de um idioma para o outro, como os estudiosos fazem para divulgar a palavra de Deus em milhares de idiomas, para que as pessoas possam ler a palavra de Deus em sua própria língua. Pesquisa revela que nós hoje temos, nos dias de hoje, 7.000 idiomas conhecidos na Terra, entre idiomas e dialetos. Pessoas que não se entendem, porque têm idiomas e dialetos diferentes. Onde isso acontece? Gênesis 11. A humanidade pecaminosa se reúne,
constrói para si uma torre, a Torre de Babel, e diz: nós chegaremos aos céus e nós seremos maiores do que Deus e governaremos a terra. O próprio Deus diz: esse povo reunido com tanto acordo, ninguém pode segurá-los, então vou confundi-los. E Deus confunde a humanidade com línguas, idiomas diferentes e ninguém mais se entende. Aí chegamos em Atos 2. Atos 2 também é uma manifestação de Deus para dizer: eu reunirei povos e nações e trarei acordo entre as nações. Atos 2, o Espírito Santo vem sobre o povo de Deus para iniciar o ministério de Jesus, e ali há pessoas que estão falando idiomas diferentes: grego, hebraico, aramaico, africano, as principais línguas da época. E as pessoas estão dizendo: olha, eu consigo ouvir e entender o anúncio do evangelho na minha própria língua. É Deus manifestando a confusão que eu trouxe em Gênesis 11. Eu vou reunir meu povo em uma só linguagem, de toda língua, tribo, povo e nação. Eu disse até aqui que para cada dom, Jesus manifestou esse dom. A pergunta é, sobre o dom de línguas, então há uma exceção. Esse é o único dom que a Bíblia não apresenta que Jesus manifestou. Não há menção alguma na Bíblia em que Jesus manifestou o dom de língua celestial ou o dom de língua de idiomas e falar outras línguas de outra cultura. 3 tipos de línguas que podem se manifestar nesse dom, que ela vai te ajudar. Primeiro, o dom de línguas como uma oração privada na linguagem do céu. Sim, nós cremos que é uma linguagem nos céus. Há um idioma em que Deus conversa com seus anjos e nós não conhecemos. Oração privada em linguagem do céu. Texto bíblico, 1 Coríntios 13, 1, Paulo vai dizer: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, então há idioma dos homens e há idioma dos anjos. Mas não tiver amor, sou como um gongo barulhento ou um símbolo que retine. 1 Coríntios 14, 12, versículo 4. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. É uma outra língua, língua celestial. Porque ninguém o entende. Mas ele profere mistérios no Espírito. O que fala em outra língua, aqui no caso é a língua dos anjos, língua espiritual. Esse que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Primeira manifestação, um tipo de dom de língua. É o que chamamos de língua estranha. As pessoas falarem um dom, uma língua celestial que ninguém entende. Não é francês, não é aramaico, não é ucraniano, não é russo, não é português, não é nada. É uma língua angelical. Paulo diz que essa manifestação é para uso de oração privada. Porque quem ora assim, em mistério, ou língua dos anjos, a si mesmo se edifica e ninguém entende. Então, o primeiro tipo de língua é a língua dos anjos para edificação própria, é privada e não pública, é para você e mais ninguém. Segundo dom de línguas, uma proclamação missionária pública na língua terrena do ouvinte, não conhecida pelo orador. É a manifestação que Deus usa muito em missões, aonde acontece o seguinte: eu amo a Jesus e quero anunciar o evangelho de Cristo a você, e eu te amo em Jesus, só que nós não falamos a mesma língua. Então Deus pode me dar o dom de falar o seu idioma sem nunca ter estudado, pelo menos algumas palavras. E poder comunicar o evangelho com você que é índio e tem um dialeto. Comunicar o evangelho com você que tem uma outra natureza, nacionalidade, e comunicar com você a palavra de Deus sem nunca ter estudado esse idioma. Isso é um dom. Muito usado, Deus dá em atos missionários. O texto bíblico, o texto do Pentecostes, Atos 12, versículo 4 ao 6. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Língua aqui é idioma. Falavam em aramaico, hebraico, grego, africano, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E ficaram então perplexos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, sim, Deus pode dar dom a alguém, não para você ir para a Disney. Poxa, pastor, que bom, Deus amanhã me desse um dom de inglês, estou com a passagem comprada para eu na Disney conseguir participar do parque. Não, é um dom que Deus dá principalmente para atos evangelísticos e missionários. Terceira manifestação de dom de línguas. Uma revelação em um idioma desconhecido para a maioria dos ouvintes que precisam de interpretação.
1 Coríntios 12, versículo 7 ao 10 e 10. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Outro, vários tipos de línguas. E a outro, a interpretação de línguas, línguas do geral. Deus pode dar a alguém não o dom de falar língua celestial, nem falar línguas geográficas, culturais, mas alguém, Deus pode dar o dom de entender uma língua celestial ou entender um idioma para interpretar. Por exemplo, se eu prego em outro país, eu preciso que alguém interprete o português para outro país. E as pessoas têm um dom de poder fazer isso. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se alguém falar em outra língua, que sejam apenas 2 ou no máximo 3, e cada um por sua vez, e alguém interprete. Mas se não houver quem interprete, cada um fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aqui, uma boa explicação para tirar a confusão que há na cabeça de muitos cristãos. Primeiro, o que Paulo não diz é que só 2 ou 3 pessoas podem manifestar o dom de línguas espirituais na igreja. Pastor, eu tenho o dom de línguas, mas eu ia agora orar em línguas a Deus, mas eu contei, tem 2, 3, não posso ser o quarto. Não é isso que Paulo ensina. Paulo está tratando a ordem do culto, porque o problema aqui é que as pessoas querem pegar o que é privado e tornar público. Paulo está falando, se o seu dom de línguas for manifesto, privado, e que se você quiser levar isso a público, ou seja, compartilhar com a igreja a palavra de Deus, usando de línguas angelicais, ou de inglês ou francês, ninguém vai entender, então alguém tem que interpretar. É esse o texto. Se você quer tornar público um dom seu, que requer intérprete, não tem, o que ele diz é, cada um fique calado na igreja. O que ele não diz é, não posso expressar dom de línguas angelicais na igreja. Não é isso que ele diz, porque ele continua dizendo, fique calado e fale consigo mesmo com Deus. Então qual é o problema? Eu querer levar para o público aquilo que é privado. Alguém diga assim, pastor, Deus me incomodou aqui durante o culto para eu dar uma palavra profética para a igreja em línguas angelicais ou em francês. Vou dizer assim, tem intérprete? Não tem, pastor. Então, meu irmão, volta para o seu lugar e fala com Deus. Essa é a situação aqui. Então Deus pode dar a alguém dons, de falar em dons de línguas celestiais, que é privado para autoedificação, é quando a alma se conecta a Deus e você percebe a manifestação do Espírito de Deus em você e você é levado a uma linguagem que você não entende, mas uma linguagem dos céus, isso é privado, é para você, edificação, ela pode ser audível, alguém pode ouvir, mas é para você e não público. E Deus pode usar alguém para falar de forma cultural outros idiomas e de interpretar línguas angelicais e idiomas. Você tem esse dom? Perguntas. Você tem uma linguagem de oração particular em línguas? Tem pessoas que têm, e outras não têm. Pastor, eu quando oro em casa tenho o costume de começar a orar e de repente começar a orar a Deus uma linguagem que eu não entendo. Dom de línguas celestiais. Há momentos em sua oração particular em que você se comunica em um nível de alma muito mais profundo, com palavras que aliviam e desbloqueiam o seu conhecimento espiritual. Você já teve uma palavra que foi dada através de você em um outro idioma que você não conhecia? Eu já presenciei pessoas que em oração, em círculo de oração, em oração com os irmãos, ajoelhados de mãos dadas. Pessoas, Deus levantou para orar em um idioma desconhecido para a pessoa. A pessoa começou a falar em francês para alguém que precisava receber o evangelho em francês. Pastor, que loucura. Não, isso acontece. Atos 2, isso aconteceu. Agora, aviso aos navegantes. Ressaltei que a todo dom, a Bíblia mostra que Jesus usou desse dom e manifestou esse dom, mas não há nenhum relato bíblico que Jesus manifestou o dom de línguas. Então, aviso número 1. 1 Coríntios 14, 18. Paulo diz, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Primeiro aviso, dom de línguas, alguns têm e outros não têm. O próprio Jesus não manifestou esse dom para nós, deixado biblicamente. Não quer dizer que não tenha manifestado, mas não há nenhum relato bíblico. Por que eu digo isso? Porque ao longo de uma cultura
bíblica, principalmente pentecostal, você tem uma ideia de que todo cristão deve falar em línguas angelicais. Isso não é bíblico, isso é um problema. Algumas leituras e pensamentos teológicos pentecostais vão dizer o seguinte: você recebeu a Cristo e quando você de fato for selado, batizado pelo Espírito Santo, você passará a falar em línguas angelicais e sobrenaturais. Mas lembrando que falar em línguas está na categoria de dom, e dom é algo que alguns têm e outros não têm. Por exemplo, Jesus era alguém que era cheio do Espírito Santo, mas possivelmente não manifestou o dom de línguas. O que quer dizer que alguém pode ser cheio do Espírito Santo e ter muitos dons como o de cura, mas não ter o dom de línguas angelicais. Isso é bom dizer para pessoas que estão buscando, quem sabe, um dom de línguas, achando que por não ter, são um cristão inferior, são um crente meia boca, não são tão espirituais assim. Não, Jesus Cristo foi cheio do Espírito e não manifestou o dom de línguas. Então, línguas angelicais, interpretação, é algo que você pode ter e é algo que você pode não ter. 1 Coríntios 12, 29 e 30, olha o que Paulo diz. Perguntas retóricas e a resposta nós já sabemos. Paulo vai dizer assim: são todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas? Não. São todos professores? Não. Todos fazem milagres? Pergunta Paulo. Não. Todos possuem dons de cura? Não. Aí ele diz: todos falam em línguas? A resposta também é não. E todos interpretam? A resposta também é não. Agora, o terceiro aviso. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, não proíbam o falar em línguas. Mais uma vez, uso a mesma expressão. Hoje tem denominações inteiras que proíbem a manifestação do dom de línguas. E a Bíblia, Paulo vai dizer, não proíbam isso. Simplesmente entendam. E mesmo se não entenderem, aceitem. Tem pessoas que por não entenderem um dom, elas passam a não mais aceitar. Coisa esquisita, ninguém entende nada. Olha que coisa louca, parece que perdeu o eixo, está fora de centro, está descompensada. Que coisa estranha. Olha lá. Aí, se eu não entendo, eu rejeito. Você não entende, busque entendimento. Meu papel aqui é te ajudar com isso. Mas mesmo não entendendo, aceite. Paulo fala, não rejeitem ou não impeçam o falar em línguas. Termino para nós orarmos. Enquanto os músicos vêm, 6 observações para nós orarmos. E quando nós formos orar e formos cantar, estaremos com uma conexão direta com esse reino sobrenatural. Entenda, meus irmãos, quando eu falo sobre dons de sinais e maravilhas sobrenaturais, é para dizer, lembrar você que há um reino sobrenatural que nesta hora está em movimento. E quando você canta, e quando você ora, e quando você adora, há uma conexão espiritual no momento que você faz isso. Algumas observações para você. Malaquias 3,6 vai dizer assim: eu sou o Senhor e não mudo. Lembremos que Deus não muda. Tudo aquilo que Cristo fez, anunciou, os apóstolos fizeram, é para nós. Deus não muda. Deus ainda hoje quer manifestar dons através da sua vida, por mais que você não entenda, mas simplesmente não rejeite e creia. O Espírito Santo que estava sobre Jesus, e Lucas escreveu o seu evangelho, também escreveu dizendo que o mesmo estava sobre os apóstolos e o povo de Deus, fazendo as mesmas coisas. João 13, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido no Espírito. O vento, o Espírito Santo, continua falando, continua soprando, continua capacitando, continua ungindo, continua habilitando. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando você não dá crédito ao que Ele ainda hoje está fazendo e pode fazer. Quando você não crê naquilo que Deus hoje quer e pode fazer. Tendo o Espírito Santo, não rejeite, não impeça, não entristeça
Lucas relata, Atos 7,51. Não resistam ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo e não resista ao Espírito Santo. Não diga a ele o que ele pode, não pode, o que deve, o que não deve. O que Paulo mais lutou, o que Paulo mais ensinou em Coríntios, não foi sobre o que usar, o que não usar, mas como fazer, dando liberdade ao Espírito. Não entristeça e não resista. 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 22, Paulo continua e termina. Não apague o Espírito Santo de Deus. Então não entristeça, não resista e não apague. Pastor, como eu apago o Espírito de Deus se movendo em mim? Quando eu não deixo, quando eu impeço dele fazer o que é fazer em mim e através de mim. Pelos bloqueios, pela falta de fé, ou por não querer se deixar usar. Nós apagamos o Espírito, nós entristecemos o Espírito. E Paulo termina, não apague o Espírito e não despreze as profecias, mas teste tudo e retenha o que é bom. Aqui nesta noite, há muitas pessoas, algumas pessoas que têm muitos dons. Não só dons sobrenaturais, de cura, de milagre, de profecia e de línguas. Mas na categoria que falamos de serviço de fala, mas tem apagado, entristecido o Espírito, quando não se colocam para deixar que o Espírito Santo faça o que é fazer através da sua vida. É por isso que Ele te preencheu, foi por isso que Ele te salvou, é por isso que Ele te deu o dom que você tem. Irmão, a que caminho eu estaria seguindo e como estaria a minha vida e como estaria o fruto dos dons que Deus me deu se não estivesse aqui nesta noite? Eu nunca quis estar aqui, nunca almejei estar aqui. Mas entendi que a cada um Deus vai dar dons pelo seu Espírito para usarmos para a edificação da igreja. E hoje com os abusos, com as notícias, como de um pastor doido que prendeu essa semana quem assistiu e viu, com a camisa, não me vacinei, que usava o seu púlpito para falar mal de judeus, de negros, de homossexuais e por aí vai. Hoje há muitos pastores e falsos profetas que usam o tempo que lhe é dado, que usam o espaço que lhe é dado para fazer outra coisa, menos anunciar o Evangelho de Jesus. E por isso, a igreja, os cristãos e o mundo estão com um escudo, com um passo para trás. Profecia, evangelismo, dom de línguas, dom de sinais, são falsos curandeiros, são falsos profetas, são todos mentirosos, de fato existem. Eu, Sandro, sei que existe muito falso ensino, mas não é por isso que eu vou deixar de ensinar. Eu sei que hoje existem muitos falsos curandeiros, mas não é por isso que eu vou deixar de crer que Deus ainda está curando. Eu sei que há muitos falsos profetas, mas não é por isso que eu vou deixar de anunciar, de profetizar e crer que Deus vai levantar pessoas com esse dom. Hoje eu quero orar por 3 grupos de pessoas aqui presentes. Primeiro, para você que está se descobrindo com seus dons. Você é novo na fé, você tem pouco tempo no Evangelho, você se identificou de alguma forma hoje, nos domingos anteriores. Quero orar para que você coloque isso para fora, para que você se descubra, para que você use seus dons. Esse é o motivo qual Jesus te salvou e não te levou para a glória ainda. Deus ainda tem muito a fazer pela sua vida, no dom que Ele te deu. A segunda categoria são pessoas que já descobriram há muito tempo os seus dons, mas estão com medo de usar. Estão olhando o estereótipo, estão olhando o que vão dizer. Se eu falar em língua, se eu interpretar alguma coisa, se eu curar alguém, se eu orar por milagres e não acontecer, como vai ser? Não tenha medo. Se é de Deus, Deus vai te dar discernimento e tempo para isso. Então comece a usar. E terceiro, pessoas que sabem o dom que têm, que já exerceram o dom que têm em algum momento da sua vida, mas por algum motivo pararam, se bloquearam, porque foram magoados, entristecidos, feridos e disseram, eu nunca mais vou fazer isso. Que Deus nos ajude, a nós como igreja, nós mesmo quando nós não entendemos, aceitarmos os dons, serviço, fala e sinais. Todos eles Deus vai usar para a edificação sua e do seu povo e da sua igreja. Quem é você? Qual é o seu lugar?
nessa comunidade, no reino sobrenatural. Qual é o seu lugar? Você tem um lugar. Vamos orar? Fique em pé comigo nesta noite.